Quem tem razão? Ameaça a relação entre os poderes. O deputado federal bolsonarista foi preso após que é deputado federal pelo PSL, e Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB. Deputado Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise, a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Boa tarde ao colega Orlando Silva. E boa tarde, deputado Orlando. Deputado, estamos sem o seu som. Agora sim. Isso, agora sim, boa tarde. Boa tarde, querida Denise, deputado Felipe Barros. Estou muito feliz de poder vê-los com saúde e feliz por participar dessa nossa conversa. Bom, independentemente da posição geral da Câmara, vale lembrar que a prisão em flagrante do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi comemorada de imediato nas redes sociais pela oposição ao governo Jair Bolsonaro e provocou muitos questionamentos, muitas críticas entre os apoiadores do presidente. Não é mais do que uma questão jurídica, se viu uma questão política também colocada, e aí eu gostaria de saber se isso pode ameaçar a relação entre os poderes. Eu começo conversando com o Felipe Barros. Felipe, por favor, como é que você analisou toda essa situação? Denise, veja, nós precisamos separar em dois aspectos esse episódio. O primeiro deles é o mérito da fala do podemos aí ter as pessoas que eventualmente concordam, que discordam, que repudiam. Eu, particularmente, discordo do conteúdo e da forma como as ideias do deputado Daniel foram levadas a público. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a legalidade e a constitucionalidade da prisão. E aí sim, no meu ponto de vista, a prisão, por ser ilegal e inconstitucional, o fato do STF ter prendido um deputado federal por suas palavras, isso sim pode gerar um problema grave a ser enfrentado pelas nossas instituições. Porque, veja, a prisão, como disse, ela é ilegal e ela é inconstitucional. Em primeiro lugar, porque os parlamentares, todos nós, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Constituição prevê hipóteses de prisão de parlamentares federais, sejam deputados ou senadores. Quais são essas hipóteses? É a prisão em flagrante por crime inafiançável. Nós não temos o flagrante, não temos o crime inafiançável. O flagrante, o ministro Alexandre de Moraes fez um contorcionismo jurídico para que pudesse justificar a prisão. O ministro disse que, pelo vídeo do deputado ainda estar circulando, caracterizaria dessa forma o flagrante. Ora, nós temos um vídeo do deputado, ex-deputado Vade Damels, do Partido dos Trabalhadores, em circulação na internet até hoje, em que ele prega o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pela lógica do ministro Alexandre de Moraes, Vade Damels. Então não há flagrante. Também não há crime inafiançável, porque os crimes inafiançáveis são previstos explicitamente na Constituição Federal e o STF, por inúmeras vezes, disse que nenhum outro crime pode ser declarado como na nossa Constituição, não consta os crimes da Lei de Segurança Nacional como inafiançáveis. Portanto, não estão previstos os requisitos da prisão de um deputado federal. Toda vez que se rasgam as prerrogativas de um único deputado, na prática, está se rasgando as prerrogativas de todo o parlamento, de todo o poder legislativo e, portanto, da democracia. O que é curioso é nós vermos a esquerda brasileira defender a prisão de um parlamentar, prisão ilegal e inconstitucional, com base na famigerada Lei de Segurança Nacional, um resquício, um Frankenstein da época do regime militar, que a esquerda, inclusive, tanto defendeu a revogação dessa lei nos últimos tempos. Deputado Orlando Silva, sua avaliação dessa situação? É muito grave, na minha percepção, que um deputado federal utilize e as instituições. Enquanto eu via o meu colega Felipe Barros, que é um deputado que eu respeito muito, falar, eu fiquei com a sensação que ele não assistiu o vídeo de 19 minutos que foi publicado pelo deputado Daniel Silveira. Tenho certeza que o deputado Felipe Barros não assistiu o vídeo publicado pelo deputado Daniel Silveira. Porque ali você tem ataques a instituições essenciais da democracia brasileira. Você tem ataques à democracia brasileira. Você tem violação e agressão a um instituto. O deputado Daniel Silveira questionou o mérito de uma decisão do Supremo. Divergiu
de um acórdão publicado pelo Supremo. O deputado Daniel Silveira faz apologia à ditadura militar, faz apologia ao ato institucional, faz a defesa da cassação dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembra, inclusive, que o ato institucional número 585 cassou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tenta contaminar a relação entre as Forças Armadas e o Poder Judiciário, ou seja, há um conjunto de impropérios proferidos pelo deputado que vai muito além da prerrogativa que a imunidade parlamentar prevê. A imunidade parlamentar não pode usar a imunidade parlamentar, que é um requisito, uma ferramenta da democracia para preservar as minorias, para atacar e destruir a democracia. Essa que é a questão. E eu insisto, um deputado não é intocável. Houve tempo em que a imunidade parlamentar serviu para cobertar crimes comuns praticados por deputados. Veja, não faz muito. Crimes comuns praticados por deputados ficavam impunes sob o manto da imunidade parlamentar. Isso foi revogado. Assim como eu creio que deve ser revogada a imunidade parlamentar na ação de deputados e senadores que ataquem a democracia, porque isso é um risco que o nosso país pode passar a viver. A Corte Constitucional merece ser considerada nacional, deve defender todas as prerrogativas dos parlamentares, longe de ter a violação e o ataque à democracia, ela deve ter presente a preservação da democracia. Quem não teve a infelicidade de ver o vídeo gravado pelo deputado Daniel Silveira e ver, vai compreender o que eu falo. Por isso que é curioso que nós tenhamos, nesse momento, a defesa por parte de gente que defende a democracia da aplicação das leis previstas pelo voto do deputado, do ministro Alexandre de Moraes. Eu sustento o voto do ministro Alexandre a ordem, restabelecer o equilíbrio entre as instituições. Não cabe a um parlamentar viver de atacar o Poder Judiciário. Deputado Felipe Barros. Vou repetir aquilo que eu disse no começo. Eu disse que não concordo nem com a forma, tampouco com o conteúdo dito pelo meu amigo deputado federal, sob risco de abrirmos um precedente perigosíssimo. E quais são os instrumentos constitucionais que se tem para esse caso? Uma denúncia na PGR, como foi feito no dia de ontem, portanto, o deputado Daniel responderá criminalmente pelas suas palavras, e também um processo na Comissão de Ética, aquilo que também foi feito. Esses são os instrumentos, as balizas legais e constitucionais que nós temos, efetivamente, para punir o deputado Daniel ou qualquer outro deputado que extrapole o seu direito à imunidade material, a imunidade parlamentar que todos nós temos como garantia constitucional. Se nós rasgarmos a Constituição nesse momento, nós estaremos abrindo um precedente perigosíssimo. Um precedente perigoso porque, veja, deputado Orlando, se, por um lado, vocês sustentam, e de fato foi dito pelo deputado Daniel Silveira no vídeo, uma defesa do AI-5 ou da ditadura militar, por essa mesma lógica, eu, em tese, poderia, portanto, processar parlamentares do PCdoB, seu partido, do PSOL, do PT, quando defendam o plenário da Câmara dos Deputados para fazer uma homenagem à Revolução Russa que matou mais de 20 milhões de pessoas. Então, toda vez que nós ouvimos na tribuna da Câmara parlamentares de esquerda xingar o presidente Bolsonaro de genocida, fazer ataques à sua imagem, à sua honra, se nós abrirmos o precedente que a Câmara deve votar nas próximas horas, nos próximos dias, se nós abrirmos esse precedente, rasgar a Constituição Federal, é um precedente que pode colocar em risco a existência do próprio Poder Legislativo, do próprio Parlamento brasileiro. Citei, na minha fala anterior, o vídeo do ex-deputado petista Vade Damos, que prega o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas que, infelizmente, os ministros da Suprema Corte parecem desconsiderar esse vídeo. Simplesmente esqueceram da existência da fala de um deputado do PT. Então,
eu peço para o deputado Orlando e para quem estiver nos acompanhando, nós, de fato, respeitarmos o poder legislativo, utilizarmos os instrumentos constitucionais e legais para processar e, eventualmente, condenar o deputado Daniel, mas a prisão de um parlamentar, por suas falas, prisão em flagrante, sem ser flagrante, sem ser crime inafiançável. Deputado Orlando? Mas a prisão do deputado Daniel Silveira não é pelas palavras que ele proferiu, é pelos crimes que ele cometeu. É pelos crimes que ele cometeu. Porque não se trata de uma opinião sobre análise do quadro internacional, sobre um país ou outro, sobre um regime político ou outro. Não é disso que se trata. O que se trata é de uma incitação contra instituições. O mundo assistiu o que aconteceu no Capitólio, dos Estados Unidos. O mundo assistiu. A meu ver, a posição do deputado Daniel Silveira é uma incitação contra o Supremo. O próximo capítulo seria ele convocar um ato para invadir o Supremo Tribunal Federal. Quando o deputado Felipe Barros fala, mas um deputado acusar o presidente Bolsonaro de genocida, isso não é ferir a honra do presidente? Não. Quem falou que a Covid era uma gripezinha foi o presidente da República. Quem obstruiu a contratação de vacinas para a população, quem gastou 200 milhões de reais com cloroquina, foi o governo. E o presidente Bolsonaro está, nesse momento, representado no Tribunal Penal Internacional, que acolheu uma denúncia contra ele. Então, veja, uma coisa é fazer uma posição política ancorada numa ação jurídica acolhida pelo Tribunal Penal Internacional. Outra coisa é fazer o que o Daniel Silveira fez na publicação desse vídeo. Eu tenho certeza que o deputado Felipe Barros, que é um homem cortês, com o qual eu tenho profundas divergências políticas e ideológicas, nunca o deputado Felipe Barros se daria a fazer uma manifestação como aquela, que viola os graus até mesmo de civilidade. Viola os graus de civilidade. Por isso que eu considero que, diferentemente de uma manifestação política crítica do Bolsonaro, favorável a qualquer país, o que foi feito foi um ataque a uma instituição da República, uma incitação para a quebra da ordem pública e social do Brasil. É isso que foi feito por parte do deputado Daniel Silveira, indo muito além da prerrogativa de parlamentar. O parlamentar defende posições, não agride a democracia, não questiona. Veja, ele fez apologia do AI-5, o deputado Felipe Barros. O AI-5, que é uma parte da história do Brasil e que hoje é rechaçada por todos. Aliás, AI-5 que teve origem na violação do direito de expressão do parlamentar, Márcio Moreira Alves. O AI-5 que ele quer resgatar no Brasil, que destituiu 3 ministros do Supremo e silenciou muitos parlamentares, o que ele quer reivindicar é que nós combatemos. É por isso que tudo tem limite. E os deputados também têm que saber que eles também têm limites na sua ação. Deputado Felipe, como é que o senhor vê a análise do deputado Orlando Silva? Veja, o problema que eu tenho relatado, Denise e Orlando, é que o parlamento brasileiro foi simplesmente deixando as suas prerrogativas serem rasgadas por inúmeros episódios promovidos pelo Supremo Tribunal Federal, não de agora, de antes, como inúmeras outras prisões, inclusive de parlamentares de outro espectro político que não o meu, que, se nós formos analisar a legalidade e a constitucionalidade, não deveriam ter acontecido, mas simplesmente o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, foi se ajoelhando, foi deixando rasgar os seus direitos, suas garantias, e nós chegamos no momento em que um parlamentar é preso, sim, pelas suas palavras, numa nítida afronta à Constituição Federal, que estipula um único caso de prisão de parlamentar em exercício do mandato, que é o flagrante de crime inafiançável. Então, veja, deputado Orlando, quando você afirma dos crimes, que, na verdade, na sua tese, o deputado Daniel não foi preso pelas suas palavras, mas pelos crimes que ele cometeu, vocês da esquerda precisam decidir
se a Lei de Segurança Nacional, ela é um resquício da ditadura militar que precisa ser revogada ou um instrumento jurídico válido até hoje. O que não pode é essa defesa seletiva de condenações de pessoas específicas. Porque nós temos hoje na Câmara dos Deputados inúmeros projetos de lei, inclusive de autoria de deputados do PCdoB, defendendo a revogação na íntegra da Lei de Segurança Nacional. Aliás, fiz uma pesquisa, diversas falas até de ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a revogação da Lei de Segurança Nacional por ser ainda um resquício do nosso regime militar. Agora, nós vemos as mesmas pessoas, os mesmos parlamentares de esquerda que defendem a revogação, os mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a validade da Lei de Segurança Nacional e, mais grave que isso, defendendo a prisão ilegal e inconstitucional de um parlamentar com base na lei que eles dizem ser inconstitucional. Então, a seletividade que esse episódio está nos mostrando é algo prejudicial, meu colega Orlando, para o parlamento e para a democracia brasileira. Ou a Lei de Segurança Nacional ela é válida ou ela tem que ser revogada. Os dois não dá. Não dá para sermos seletivos nessa hora. Sob pena de nós estarmos inclusive, causando ou proporcionando um agigantamento do Supremo Tribunal Federal e do Estado policialesco que vocês tanto criticam como uma das consequências da Operação Lava Jato. Nós não podemos continuar rasgando prerrogativas de deputados federais e de senadores, sejam eles de direita, de esquerda, de centro. A Constituição Federal no nosso país ela tem que ser válida e tem que ser exercida. Portanto, reitero a minha posição. As palavras do deputado Daniel Silveira têm que ser analisadas, julgadas e, se for o caso, punidas dentro dos parâmetros legais, quais sejam processo judicial que a PGR entrou, Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Deputado Orlando... Me permita. A Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que o nosso partido defendeu como uma lei que é um entulho autoritário, ela está vigente. Ela foi assimilada pela Constituição Federal de 1988. Defender que a Lei de Segurança Nacional não fosse incorporada no nosso sistema jurídico pós-constituinte de 88 era legítimo, e é legítimo. Eu defendo que nós tenhamos a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Eu defendo que a Câmara dos Deputados discuta uma lei que sustente e fortaleça a democracia no Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Mas enquanto o meu ponto de vista não for majoritário, enquanto eu não estiver vigindo uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, eu tenho que me submeter às leis previstas no Brasil. Quem decidiu que a Lei de Segurança Nacional está em vigência não fui eu, não foi o meu partido, foi o Parlamento brasileiro, quando do processo da Constituinte de 1988. Só que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a lei está em vigência, ela tem que ser respeitada, independente do ponto de vista crítico que você tenha sobre essa lei. Eu considero, deputado Felipe Barros, que Vossa Excelência não deveria se misturar com esse deputado que cometeu uma série de crimes. Porque se a Lei de Segurança Nacional está em vigência, se ela está em vigência, ela é aplicável a todos os brasileiros. E nenhum deputado está acima da lei. Nenhum senador está acima da lei. Quando eu defendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a essa altura é mais que isso, é a decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal, é por ter convicção que houve flagrante, porque publicado o vídeo, a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, que é o foro do deputado, ele já tem a vantagem de ter foro. O deputado Daniel Silveira deu sorte de ter foro, de ter ministros que, com muita cautela, adotaram medidas para conter o ímpeto criminoso dele. Então, é disso que se trata. Houve flagrante e houve a violação de uma série de requisitos, inclusive de fundamentos da Constituição do Brasil. Um deputado, quando toma posse, o senhor sabe muito bem que o senhor é parlamentar, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil. O deputado Daniel Silveira viola princípios
da Constituição Federal, da harmonia entre os poderes, da independência entre os poderes, para muito além dos ataques à honra e dos desacatos a autoridades que ele praticou naquele vídeo. Eu tenho muita convicção. E, para mim, se algum deputado ou senador de esquerda adotar a mesma atitude criminosa adotada pelo deputado Daniel Silveira, terá que submeter às regras definidas na Constituição e na legislação brasileira. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que a Câmara dos Deputados deve manter a decisão do Supremo Tribunal Federal se chegar ao momento de avaliar essa medida. Essa é a posição da nossa bancada. Deputado Felipe Barros, a gente está chegando quase à conclusão aqui já do nosso debate, mas eu queria a sua avaliação a respeito do que foi dito agora pelo deputado Orlando Silva. Eu queria acrescentar se o senhor vê condições de a própria Câmara tomar iniciativas para punir deputados. A gente tem visto processos se arrastarem. Agora, no caso de declarações como as que foram feitas pelo deputado Daniel, haveria algum procedimento espontâneo da Câmara em relação a isso? E de que forma se pode mudar essa situação para se garantir maior segurança institucional, que foi uma preocupação que ficou, sem dúvida alguma, desse caso? Existe, Denise, inclusive a própria mesa executiva da Câmara dos Deputados acionou a Comissão de Ética para que a Comissão de Ética investigue e julgue as palavras proferidas pelo deputado Daniel Silveira. Esse é um instrumento legítimo, constitucional e legal para esse caso em específico. Agora, mas depois da prisão dele, né? Mas foi depois da prisão dele. Eu estou falando da iniciativa mesmo. Se a Câmara, se o Senado poderiam ter algum procedimento preventivo para evitar determinados abusos que se levasse a esse tipo de questionamento. Eu creio que não, e creio que qualquer instrumento preventivo seria uma espécie de censura. Acho que os casos de abuso da imunidade material ou da liberdade de expressão devem ser analisados sempre após ocorridos e dentro dos parâmetros constitucionais. Agora, rapidamente respondendo o colega o deputado Orlando, deputado, sabe do respeito que eu tenho pelo senhor, mas não admito que digam com quem eu devo ou com quem eu não devo me misturar. A minha defesa é a defesa do Parlamento brasileiro. A defesa que eu faço é a defesa da Constituição Federal. Eu sou um democrata, um defensor do Estado de Direito. E aqui eu quero questionar qual a diferença da fala do deputado Daniel, repito, que eu repudio, mas qual a diferença da fala do deputado Daniel para as defesas veementes que vocês do PCdoB, do PT e do PSOL fazem da ditadura venezuelana, da ditadura da Coreia do Norte? Não existe diferença alguma. Então, digo mais uma vez, não podemos ser seletivos, não podemos ser hipócritas. Ou se defende a Lei de Segurança Nacional e, portanto, ela é válida e deve ser aplicada para todos os casos, inclusive para aqueles inquéritos abertos pelo Ministério da Justiça, para os jornalistas e outras pessoas que pregavam ou que pregaram há pouco tempo atrás a morte, o assassinato, o suicídio do presidente Bolsonaro, ou então defendemos que a lei ela é inválida e que deve ser revogada pelo Parlamento brasileiro. Claro que ela é uma lei que ainda está em vigência, mas a coerência nos aponta que se nós defendemos que determinada lei não deve existir no nosso ordenamento jurídico, nós não devemos utilizar essa lei para condenação de parlamentares, e mais do que isso, condenação ilegal e inconstitucional. Então, repito mais uma vez, Denise e colega Orlando, a defesa que faço é da democracia, são das prerrogativas do Parlamento brasileiro. Se fosse outro deputado, de qualquer outro espectro político, que tivesse sido preso sob essas circunstâncias, eu estaria aqui, nesse momento, defendendo a ilegalidade e a inconstitucionalidade desse projeto de lei. E é isso que eu espero da Câmara dos Deputados. Deputado Orlando Silva, abrimos com o deputado Felipe Barros para encerrarmos 1 minuto apenas. Mas o Felipe falou mais do que um. Eu só agradeço, então, Denise, a oportunidade da Jovem Pan de abrir esse espaço. Cumprimento o Felipe Barros, que é um deputado que eu respeito muito pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Lamento que nós estejamos debatendo esse tema. Para mim, nós devemos discutir os caminhos para garantir vacina para todos do Brasil,
deveríamos estar debatendo caminhos para garantir a retomada do auxílio emergencial no Brasil, caminhos para garantir emprego e renda para os trabalhadores brasileiros. Essa que é a agenda do país. Mas nós temos que conviver com gente desqualificada, como o deputado Daniel Silveira, que vive de atacar as instituições para lacrar na internet. É necessário dar um basta. Chega de tantos ataques à democracia, a lei tem que valer para todos, deputado nenhum, nem senador está acima da lei. E essa violação da democracia perpetrada pelo Daniel Silveira teve a adequada resposta do Supremo Tribunal Federal, e eu espero que a Câmara dos Deputados cumpra com a sua missão, encaminhando no Conselho de Ética e no plenário a sanção devida ao deputado Daniel Silveira. A democracia é um patrimônio do Brasil e nós temos todos que defendê-la. Fechamos por aqui o Quem Tem Razão de hoje, que discutiu o caso Daniel Silveira, se ameaça a relação entre os poderes. Contamos com a participação do deputado federal Felipe Barros, do PSL, e também de Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB. Eu agradeço muito a participação dos dois, muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Uma ótima tarde.